Um renovo da palavra, nos fortalecer no Senhor, mas a gente tem alguns dados que não são nada agradáveis de serem ditos. Você sabia que mais de 17 mil crianças podem ter sido vítimas de violência sexual no Brasil no ano passado? O que daria aí 50 casos por dia. Imagine, quase 2 casos por hora. É muita coisa. Imaginar que agora, 10 horas da manhã, é como se hoje 20 crianças já fossem abusadas. Misericórdia. Esses números ainda eles dizem respeito apenas aos casos relatados ao Disque Denúncia Nacional. O que quer dizer, claro, Sim. que esse número ainda pode ser muito maior. Mas como mudar aí essa realidade? É sobre isso que nós vamos conversar agora, falar agora com Beth Campos, que é integrante do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É isso mesmo. E ainda, Ivan Ferreira da Silva, consultor do programa Infância Protegida. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, que Beth, bom tê-los dia, aqui, para conversar. Que triste ter esses dados, tão altos e tão marcantes, mas que bom ter vocês aqui, para nos orientar, com relação a como lidar, como fazer. Eu queria começar perguntando como a gente configuraria a violência sexual contra a criança. O que já seria a configuração dessa violência? Bom, não precisa ser necessariamente um ato físico. Qualquer ato libidinoso em que uma pessoa maior do que o autor, geralmente... Maior de idade. É uma pessoa que tem uma idade incompatível com uma idade tanto mental quanto física, que é incompatível com qualquer ato com uma criança, com um ser que ainda está em desenvolvimento. Você tem crianças pequenas, bebês, que são vítimas de abuso sexual. E não precisa ser necessariamente um ato de penetração, um ato físico concreto. Qualquer ato libidinoso que essa pessoa desfruta de um prazer em relação àquele ser pequeno, indefeso, em desenvolvimento, é considerado um estupro. Pode ser um tocar. Verbal. O tocar pode ser, inclusive, expor uma criança ou um menor de idade a ver atos libidinosos de outras pessoas. Entendi. Expor a parte do corpo dele mesmo para uma criança. Entendi. Induzir uma pessoa que não tem ainda um desenvolvimento sexual, uma capacidade de compreender aquele ato, dando prazer àquela outra pessoa. E se o outro for menor de idade também? Se ele tiver uns 14 anos, 13 anos, também se configuraria? E como fazer essa denúncia? Como trabalhar essa questão aí? O abuso, o estupro de vulnerável é aquele ato sexual cometido com qualquer pessoa menor de 14 anos. O menor de 14 anos, na nossa legislação, não tem capacidade de consentir o ato sexual. Então, se os dois forem menores também, se entra numa situação que tem uma confusão legal, que vai ser o juiz que vai ter que, se dois adolescentes de 13 anos têm um ato libidinoso ou ato sexual, na realidade todos dois está tendo ali, segundo a nossa legislação, estupro mútuo. Agora, Ivan, vou colocar aqui um pouquinho nessa conversa também, Beth? Dentro dessa configuração, quando a gente traz um número desse, já é extremamente assustador, o que daria aí 50 casos por dia, mais de 2 por hora. O que está sendo feito? Qual a maior arma no seu entendimento? Qual a maior linha de ação, a maior ação para combater esse tipo de violência contra as nossas crianças? Bom, Serginho, primeiro queria dar um bom dia para você, para a Carol, telespectador, que bom estar aqui novamente com vocês. Realmente, nós cada vez mais vimos a gravidade dessa situação. Muitas ações estão acontecendo no sentido de trazer conscientização, orientação, seja através de campanhas, a informação, orientação.
Agora, é preciso que nós pensemos ainda mais em propostas de prevenção. Nós precisamos realmente avançar em propostas de prevenção que alcance escola, que alcance as organizações sociais que trabalham com crianças e adolescentes, que alcance a igreja, que alcance a família. Ou seja, além da conscientização, nós precisamos também trabalhar um pouco a mudar a forma de pensar. Além de orientar, mas nós precisamos trabalhar na nossa mentalidade, porque muitas situações de abuso e violência, claro que nós estamos falando aqui especificamente da violência sexual, mas também, quando considerado outros tipos de violência, estão impregnadas na cultura. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e aspectos da cultura, que esses aspectos lançam bases para que a violência aconteça. Por exemplo, nós temos uma cultura muito erotizada que demonstra que o corpo ele é um objeto, o corpo é uma mercadoria. Se eu não mudo essa forma de pensar, as crianças estão expostas, né? E cada vez mais, crianças e adolescentes cada vez mais vulneráveis, porque não conseguem se proteger, valorizar e cuidar melhor do corpo dentro de uma perspectiva saudável. É algo que eu fico, né, às vezes a gente fica assustado, como lidar, quais, não, na verdade eu queria saber se hoje os casos que vocês têm atendido, quais os tipos de abusos são os mais comuns e qual tem sido essa faixa etária, né, das crianças que têm sido abusadas, para a gente ter uma noção de o que está acontecendo. Bom, vou falar um pouquinho, depois deixar a Beth complementar também, Beth. 4 a 11 anos, até quando nós analisamos os dados de 100, é um número onde tem concentrado a maior quantidade, né, de denúncias. Então percebe que é uma faixa etária muito vulnerável. Pensar uma criança de 4 anos, no que pese que não se tem idade, né, para que a violência aconteça, mas 4 a 11 anos, por exemplo. Por isso que a educação na família, né, essa mudança cultural são aspectos importantes, mas nós também precisamos capacitar as equipes que trabalham com grupos de crianças e adolescentes. A criança de 4, 5 anos, ou seja, já está na escola, né, ou crianças que frequentam organizações sociais ou igreja, esses outros grupos, essas outras equipamentos, pessoas, precisam aprender a observar melhor. Eu me lembro aqui mesmo em Belo Horizonte, uma associação que nós tivemos um treinamento agora, recente, né, nessa temática, e foi muito notória a fala de um educador, que ele disse que após um treinamento, após ser capacitado, ele conseguiu enxergar melhor o que a criança estava demonstrando para ele através de gestos, comportamento e algumas falas que antes ele não percebia. E ele conseguiu, através disso, detectar algumas situações de risco que essa criança estava exposta. Então falta esse preparo, essa capacitação aí. Acredito que esse é um dos aspectos fundamentais. E os casos, os tipos você falou de 4 a 11, mas o que mais comum? Tipos de abuso? É tão diversificado. Hoje nós temos situação de acesso à pornografia, né? Nós temos casos a Beth mesmo colocou aqui, de abuso sexual mesmo de crianças pequenas. Nós temos casos de incesto acontecendo, né, dentro do contexto familiar. É tão diversificado que é difícil falar assim mais tipo ou outro tipo de violência especificamente. Quando você fala o incesto, você está tratando só da relação, porque às vezes as pessoas limitam. Só irmão com irmão, um quando cuida do outro, ou já fala também, por exemplo, a questão de padrasto, enteada, também essa linha toda. Num primeiro momento a gente fala da relação consanguínea, mas dentro de um conceito de família, onde, por exemplo, um padrasto assume, né, a função paterna, isso também é considerado um incesto. Dentro, inclusive, daquele papel que é exercido por essa figura, né, essa pessoa que assume essa figura também. Porque às vezes as pessoas pegam alguns significados e excluem algumas questões, né? Então aí tem que deixar bem claro que é toda essa relação. Claro, toda essa relação. É toda a família que tem um dever de proteção. Então, um padrasto, ele assumiu ali o lugar do pai, né? E quem tem o dever de proteção, ele comete, quando ele vai a vias de fato, né, perpetrando um ato sexual contra algum dos seus protegidos, ele tem uma pena, inclusive, maior,
porque aumenta aí de 1/3 a pena dele, porque ele está naquele lugar de proteção, relação, né, inclusive porque a maior parte dos casos acontecem com pessoas que estão ali, sobretudo quando é um bebê, uma criança pequena, é alguém que está na função do cuidado é que coloca essa criança nessa situação de vulnerabilidade, porque um bebê ele não tem como sair de casa sozinho. Sim. E se expor a uma situação como essa. E nem fazer acesso a computadores, etc. A pornografia. Exatamente. E existem vários casos que são crianças pequenininhas, né? Até 3 anos de idade. O pedófilo, né, ele geralmente ele ataca a crianças até quando ela entra na puberdade, a partir dos 12 anos, ele perde o interesse por ela e vai atacar uma criança menor, porque ele gosta de crianças, do menor impúbere, antes dele entrar na puberdade. Sim. E o que a senhora tem visto, com a mesma pergunta que eu fiz para o Ivan, com relação à faixa etária e aos maiores questões de abusos, maiores problemas? Eu falo porque a gente está aqui despertando, né, muitas mães, as famílias que nos assistem agora de manhã. Então, às vezes tem coisas que a gente fala assim, não, isso aí é só na casa dos outros, não pode acontecer na minha. E às vezes sua família pode estar sendo vítima disso. Muitas vezes esse tipo de abuso ele começa quando a criança ainda é bem pequenininha, porque, como eu disse, o pedófilo ele tem atração por criança. Então, e nem sempre, como eu disse no início, vai acontecer ali um ato que seja caracterizado como, ou visto, visível. Sim. A pessoa pode estar ali só passando a mão, ela vai tendo, sem tocar, sem deixar marca física, que você possa fazer um corpo de delito e constatar que aquela criança foi vítima. É só um abuso visual ali, né? A gente pode falar. É o mesmo, ele pode estar passando a mão e a criança pode não estar sentindo dor com aquele ato, mas ela está sendo acariciada de uma forma inadequada para a idade dela. Ela está sendo estimulada a sexualidade que não pertence ainda à cognição, à capacidade dela de compreender aquele ato. E ela vai sendo ali abusada continuamente, até que, por exemplo, ela tenha 10, 11 anos de idade, no caso de uma menina, e que tenha uma penetração mesmo e que ela engaravide. Aí é que a mãe vai perceber que o padrasto, ou o pai, ou o tio, ou alguém ali da família já estava praticando atos sexuais com essa criança há muito tempo. Então, isso é um abuso que a gente... casos assim. Que a gente chama do abuso crônico, enquanto que aquele agudo é aquele que aconteceu num determinado momento e que você pode levar para o hospital e fazer toda a profilaxia para doença sexualmente transmissível. Mas a maior parte é esse aí, né, Ivan? É esse que... Continuado, que ele vai... Dura anos. Anos, e que às vezes a mãe não percebe. Sim. Ou às vezes a mãe é conivente também, né? E por começar muito cedo, o que acontece? Essa criança, ela não consegue muitas vezes distinguir e fazer essa distinção. Olha, esse é um carinho, é uma pessoa que gosta de mim, que está fazendo um carinho, ou não. O que é isso? Eu não me sinto bem quando eu estou perto de tal pessoa. Eu não me sinto bem quando ela me toca assim, ou me dá um abraço de um determinado jeito. Mas a criança fica confusa. Sim. E essa também é uma estratégia do agressor. Fazer com que a criança realmente fique confusa. Olha. Exatamente para que ela não perceba. Exatamente, ela pode se sentir culpada. Ela é partícipe. Se ele fala para ela, mas você gosta. O tio te dá bala, o tio te leva para não sei o quê, para fazer algumas coisas. Então, nem sempre, né, Ivan, esse abusador é aquele monstro que a gente imagina. Sim, é uma pessoa normal do convívio da criança e essa é a parte mais grave, porque é muito difícil de você constatar e provar, porque só quando tem um ato mais... E pode acontecer também, a gente já teve até testemunhos aqui, né, Serginho, no programa, vou lembrar aqui, você vai trazer a memória também. Às vezes a criança ela foi abusada, e ela não tinha essa noção e ela começou a abusar de outras.
Exatamente. Porque é uma questão retroalimentar, né? Ela não tinha noção que aquilo era um abuso sexual. Sim. Né? E aí ela começou a praticar, repetir aquilo. Porque para ela é um comportamento adquirido. Essa interação que aconteceu com ela, que ela não identifica como uma interação abusiva, ela repete esse comportamento. Até mesmo porque se para ela foi algo que ela se sentiu bem, ela fazendo com outra criança, ela quer fazer com que aquela criança sinta tão bem quanto ela. Então ela repete o comportamento que ela adquiriu, mas sem ter essa compreensão. E às vezes ela pode se sentir mal com esse comportamento, ela se sente culpada, mais ainda, mas ao mesmo tempo ela repete, porque ela fica um pouco até condicionada a estar desenvolvendo essa interação com crianças. Agora, a vocês eu pergunto, sem maiores rodeios, a gente vive ainda num tempo onde ainda impera alguma forma desse coronelismo, o poder ali. E a gente sabe que o comércio, o mercado pornográfico, ele é muito forte e muito rico. Hoje, o Brasil se apronta, o Brasil se prepara para enfrentar, né, esses poderosos, porque há dias passados nós vimos aí um senhor envolvido, assim, de alta patente nas Forças Armadas e ali... Um bebê de 2 anos. Anunciado como um abusador de crianças. Hoje o Brasil se apronta para esse enfrentamento, o Brasil está se preparando, nós vamos chegar lá, a visão de vocês, por essa educação, os cursos que vêm, essas campanhas, essas divulgações, as ações públicas, estamos no caminho correto? Bom, eu acredito que já há muito tempo o Brasil tem tem trabalhado esse tema, né, tem buscado alternativas, construído políticas públicas, é claro, em processo ainda, né, de avanço e com ainda necessidades de melhoria. Mas eu acredito que a gente precisa trabalhar dois elementos importantes: fortalecer família e a comunidade. Eu acredito que por mais que nós tenhamos uma estrutura, vamos pensar as políticas públicas como essa estrutura externa, nós precisamos fortalecer as estruturas internas mais próximas da criança. Ou seja, uma educação para a família que envolve com questão de comportamentos. Vou dar um exemplo. Quando a mãe ou o pai, desde cedo, acostuma a criança com um selinho, um beijinho na boca, até que ponto isso pode levar uma mensagem para a criança que isso é tão natural que eu posso fazer fora de casa. Me fala, família cristã. Eu posso fazer com outros, porque mamãe e papai faz comigo em casa. Então é um comportamento natural, que pelo menos essa é a mensagem que passa para a criança. Você falou anteriormente sobre um comportamento adquirido e a gente tem que trabalhar com o comportamento desenvolvido, que aí é um processo mais natural. Eu tenho uma experiência, quando eu fui capelão de um colégio, há alguns anos atrás, um menino, por ter esse tipo de comportamento em casa, selinho na mãe, selinho no pai, selinho na irmã e tal, o menino, eles se trocavam, eles usavam banheiro, assim, porta aberta, tudo normal. Um dia um menino na sala de aula, porque ele sairia da escola e ele iria para o seu futebol, para a sua escolinha, no meio da sala, ele tirou a calça lá, ficou só de cueca, pegou o calção da escolinha de futebol, colocou. As meninas, na hora que a gente foi ver esse comportamento natural dele, que é anormal, refletiu o quê? A casa. E não adianta falar para a criança, isso aqui é só aqui em casa, lá no... Ela não tem essa noção. E porque criança às vezes pensa muito rápido, né? Então, é só aqui em casa, mas de repente, em algum momento lá no banheiro da escola, eu faço. Eu tô com pressa, eu preciso resolver isso aqui, eu tenho que sair correndo. Não tem noção de consequência. Eu já adquiri aquele comportamento, então é fácil, é só fazer. Então, ensinos e aprendizagens que podem ser feitos em casa, eles podem ajudar muito a fortalecer esse processo de prevenção. Bem como, né, um outro aspecto, quando eu falo na comunidade, é fortalecer e orientar quem trabalha com crianças e adolescentes ou lida com crianças e adolescentes na comunidade. Por exemplo, eles precisam ser mais sensíveis e atentos ao dia a dia, à convivência com essa criança. Aproveita então, mostra esse jogo, porque é você está uma ferramenta muito interessante e que pode ajudar, até os pais podem ter em casa, quem cuida de criança, para descobrir, né, o que o coraçãozinho daquela criança está sentindo. Sim, então, quando nós falamos aqui do treinamento,
Quer me dar? No Espaço Infância Protegida, vamos compartilhar aqui um pouquinho. Serginho, pega um pouquinho. Nós vamos jogar. Vamos jogar. Muito bom, de tudo um pouco, olha só. Esse é um dominó. As crianças jogam dominó. Aqui. Só que esse é um dominó das emoções. Então, num treinamento, né, dentre muitas outras aprendizagens, o educador, ou o pai, a mãe, vai aprender a ajudar a criança a desenvolver as emoções. Então, por exemplo, vamos jogar aqui. Serginho, o que você vê? O que essa menina aqui, você observa essa de rosa? Como ela está? Ela tá com muita raiva, tá assim, rilhando os dentes ali, tem até os raizinhos ali em cima. E você fica raivoso também, Serginho? Ah, eu fico raivoso. Fica raivoso. Mas o que será que você pode fazer quando você fica raivoso? O que fazer? Como lidar com essa raiva? Eu tenho que colocar ela pra fora de alguma forma. E aí as crianças vão falando o que elas fazem. Eu chuto a porta. Mas será que você pode fazer outra coisa? Olha, eu me escondo. Aí você pode perguntar, por exemplo, e quando que acontece assim e tudo? O que você fez? Porque às vezes ela conta, né? Exatamente. O que te leva a ficar com Pra raiva? entender as incidências. O que você fez essa última vez que você ficou com raiva? Eu chutei a merendeira, eu puxei o cabelo. Aqui, domingo eu vi que você chutou a porta. Por que você O que chutou aconteceu aquela hora que eu não estava perto, só via você chutando a porta. E ela vai aprender a identificar. Então aqui é raiva. E o que eu faço quando eu estou com raiva? O que me leva a ficar com raiva? Quais as alternativas, criança? Pode dizer, por exemplo, eu procuro alguém para conversar. Legal. Eu procuro minha mãe, eu procuro meu pai, eu converso com meu professor, eu conto até 10. E assim com outros sentimentos também, que vocês estão vendo aqui. E aí ele vai ligando, aí o que eu ligo nele? Aí eu ligo um outro com raiva? Aí a gente pode ligar no outro com raiva, ou nessa outra aqui. O que será que ele está sentindo? Qual? A de verde? A de verde, eu por vejo exemplo. ela meio envergonhada, assim, meio tensa. Às vezes questionando, né? Questionando. Será que isso está certo, né? Será que isso que eu estou fazendo ou que estão fazendo comigo está certo? E partindo do que a criança vê, ela diz, eu estou com vergonha, ela está vermelha. Olha, eu vi alguma coisa que eu fiquei assim. Exatamente. O que será que faz com que você pode perguntar, você a criança tem vergonha? fique assim? Tem. Você tem vergonha de quê? Que te deixa assim? Pode? Assim. Pode. Tem todo um processo. Vou pegar esse negócio, vou brincar, vou pegar minha sobrinha, vou brincar com ela. É um jogo terapêutico. É um processo de ensino e aprendizagem, onde aqui a criança ela identifica sensações, sentimentos, emoções, e ela vai aprendendo a lidar. E ela se identifica. Quando eu fico triste, né? Nós temos aqui, por exemplo, a de azul, que ela está triste. Pois é, eu estava olhando exatamente aqui. Eu estou com duas dessas daqui, ó. Mostra o seu aí também, Serginho. Esse outro, também azul. Esse? Tá com dúvida, né? Tem uma interrogação. Como que você faz para buscar as respostas quando você está com dúvida? A gente vai perguntando ali para a criança entender. E a criança desenvolve o que nós chamamos de fatores de proteção. Então a própria criança se fortalece porque ela vai aprendendo alternativas para lidar. Em algum momento, se ela estiver assim, tendo essa sensação, ela agora, com um grupo, esse é um jogo que se joga em grupo, seria como ela criar desenvolve esses fatores. anticorpos para ela lidar com essa É um antivírus. doença. Eu fico pensando também que é uma qualidade de tempo. Imagina o pai que brinca com esse jogo com a sua criança. Ele vai saber os sentimentos que ela teve na escolinha, ele vai conseguir percebê-la e a qualidade de tempo. Sim. Que ele vai estar ali com ela. Olha como é interação, né? Isso. É outro tipo de ele vai falar dele também. Sim, claro. Ele vai compartilhar. Nós podemos brincar de mímica. A criança perguntar. Olha ali, tem um outro também, brincar de mímica. Né? Então, com plaquinhas, né? Onde a gente trabalha sentimento, tristeza, medo, muito similar ao dominó. Aí a tristeza. O assunto é sério, mas tristeza, Carol Mal. Agora, medo. Os caminhões, vocês, o que vai vir? Mas, Ivan, hoje você nos traz esse material aqui, vocês nos apresentam isso aqui, que, por exemplo, para um educador, um pedagogo, uma pedagoga, uma professora, uma líder de classe infantil, um líder de um ministério infantil, que já estão, de uma forma ou de outra, um papai e uma mamãe que já lidam com o processo educacional ali das crianças, isso aí tira de letra. Mas precisa ser trabalhado, precisa ser orientado. Como que passa a ter esse acesso, de que forma, a esse material?
Então, o Infância Protegida desenvolve o curso, a oficina, e como você disse, nós estamos falando de um assunto difícil, mas o nosso lema e o nome da oficina é Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Lindo. Ou seja, eu posso trabalhar a prevenção à violência, não falando especificamente do tema violência, do abuso, trazendo um peso. Eu posso desenvolver estratégias de proteção e fatores de fortalecimento. Fica mais leve e de forma lúdica. Então, o Espaço Infância Protegida, ele desenvolve essa oficina. Nós teremos uma próxima agora no dia 1, 2 e 3 de dezembro. E qualquer essa oficina pessoa pode participar? Ivan? Pode participar. Em especial, quem trabalha no cotidiano com grupos de crianças e adolescentes. Porque a nossa ideia é que essa metodologia chegue até a criança e o adolescente. E essa metodologia é do programa Claves. Foi idealizado pela Juventude para Cristo Brasil. O telespectador pode acessar o site www.clavesbrasil.org, vai ter maiores informações sobre o programa. Hoje nós somos mais de 20 consultores pelo Brasil. A oficina pode chegar em qualquer parte do Brasil, é só fazer contato conosco. E acreditamos que é uma forma eficaz de trabalhar a prevenção à violência contra a criança e adolescente. Gente, a gente ficaria com vocês a manhã inteira. Eu gostei desse papo, apesar de ser... Mas como que de um papo tenso pode se tornar algo leve quando a gente usa as ferramentas... a gente pode enfrentar os momentos difíceis. Eu acho que a prevenção, isso que o Ivan traz, é fundamental. A família é o maior... que tem o maior potencial para proteger e o dever de proteção. Agora, acho também muito importante nós pensarmos nesse abusador, nessa pessoa que precisa de ajuda, que provavelmente sofreu isso na infância dela e tem isso como referência e que precisa ser cuidada, precisa passar por tratamentos para não perpetrar mais esse abuso. Com certeza, precisa ser cuidado também, é preciso ter essa quebra aí, né, Beth? Exatamente. Queridos, para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.